Então vamos negociar 78 milhões de brasileiros. Esse é o número de inadimplentes, pessoas que já perderam ali completamente o controle da vida financeira delas. Pessoas que já fazem parte do SPC, Serasa, lista negra dos bancos. 78 milhões de brasileiros já estão nesse seleto grupo de endividados. E olha só, esses são dados trazidos pelo próprio Serasa, um dos principais birôs de crédito, ou seja, não são vozes da minha mente. São dados trazidos pelo próprio Serasa, 78 milhões de inadimplentes. E olha só, o mais assustador é que o Serasa só está levando em consideração as pessoas que já fazem parte desse seleto grupo, SPC, Serasa, lista negra dos bancos. O Serasa nem está levando em consideração aquelas pessoas que estão ali com o orçamento completamente comprometido, ainda não estão inadimplentes, estão quase ali, já está batendo na porta da inadimplência, mas ainda não estão. O Serasa nem está levando em consideração essas pessoas que já estão ali completamente endividadas. Só está levando em consideração as pessoas que já estão com o nome negativado, as pessoas que já estão com o nome sujo. 78 milhões de brasileiros estão com o nome sujo, SPC, Serasa, lista negra dos bancos. Agora, quando a gente leva em consideração as pessoas que ainda não perderam o controle, mas já estão ali quase perdendo o controle, qualquer despesa inesperada que surja, ela vai sim perder o controle. Se o Serasa levar em consideração essas pessoas, com certeza a gente vai bater ali os 100 milhões de endividados. Com certeza esse número a gente vai superar com muita facilidade. Em maio, tivemos um aumento no número de endividados. Em junho, tivemos outro aumento. Em julho, tivemos outro aumento. Ou seja, o céu é o limite. Todos os meses vamos bater recordes e mais recordes. Mas a grande questão é, essas dívidas que levaram essas pessoas a essa situação caótica, qual é a dívida mais perigosa de todas? Muita gente acredita que a dívida mais perigosa é aquela mais cara. Não, Thiago, a dívida mais perigosa é aquela que ultrapassa 50 mil reais. Já é aquela dívida onde o banco já tem uma possibilidade maior de estar iniciando um processo. Muita gente acredita que essa é a dívida mais perigosa. Quanto mais cara, mais perigosa ela é. E essa não é bem uma verdade absoluta. Como a gente já conversou outras vezes, o valor da dívida não é um fator decisivo. Não é isso que vai definir se a dívida é ou não é uma dívida tão perigosa assim. Como a gente já conversou outras vezes, eu já vi situações onde o banco iniciou um processo com uma dívida de 15 mil reais e outros casos onde o banco ele simplesmente ignorou esse processo com uma dívida que já estava em 50 mil reais, ou seja, o banco deu prioridade à dívida menor. E por que que ele deu prioridade a essa dívida menor? O banco deu prioridade a essa dívida menor por causa da facilidade que ele teve em provar que, de fato, aquela pessoa estava devendo aquele valor. Então, ele deu prioridade a essa dívida por causa dessa facilidade e ignorou essa dívida maior por causa da dificuldade que ele teve em provar que, de fato, a pessoa estava devendo aquele valor. Olha só, querer não é poder. O banco não basta simplesmente querer processar. Hoje eu vou processar ele, vou processar ela, vou solicitar o bloqueio das contas bancárias dele, a suspensão da CNH dela. Não é tão simples assim. Querer não é poder, mas ele vai sim ameaçar, ele vai sim chantagear com esse processo, mesmo não podendo iniciar, mesmo tendo essa dificuldade em iniciar esse processo. Para que ele inicie esse processo, ele precisa provar que de fato você está devendo esse valor. Ele precisa de um título que ele possa estar executando. Infelizmente, a maioria dessas pessoas que estão nessa situação de inadimplência, a maioria desses 78 milhões de endividados, só estão nessa situação por causa do mau uso do cartão de crédito. E isso também são dados do próprio Serasa. O cartão de crédito é o principal vilão do endividamento. Uma dívida de cartão, como a gente também já conversou outras vezes, é uma dívida que vai crescendo aos poucos, é uma dívida que vai evoluindo, vai crescendo com o tempo. E na maioria das vezes, o rotativo do cartão, o banco vai sim cobrar juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva. Mesmo tendo ali a lei do desenrola, mesmo tendo ali a lei do rotativo, que limita esse rotativo em 100% ao ano. Na maioria das vezes, o banco vai cobrar 300%, 400% ao ano. Agora me diz, qual é a possibilidade do banco iniciar um processo onde ele está cobrando juros e multas abusivos de uma dívida que tem ali uma lei que limita esse juro, que limita o rotativo, por exemplo, o cartão de crédito? Qual é a possibilidade do banco iniciar esse processo? A possibilidade é zero, mas ele vai sim te ameaçar. Esteja preparado para isso. Mas existem dívidas que não precisa de estar iniciando um processo
para que tenha consequências devastadoras. Recentemente, o STF decidiu que dívidas onde se tem ali uma garantia real, como por exemplo uma alienação fiduciária, o financiamento do seu veículo, ou o financiamento da sua residência, ou até mesmo uma hipoteca, ou aquele empréstimo que você faz, e entrega o seu veículo como garantia. O STF decidiu que situações como essa, o banco não precisa iniciar um processo, ele pode sim ter acesso a esses bens que foram dados como garantia, que estão em garantia. O banco ele pode ter acesso a esses bens de forma facilitada, sem ser necessário um processo, utilizando apenas o contrato que foi assinado em cartório. Então, o STF ele facilitou o acesso ao banco a esses bens que, de certa forma, são do banco. Você tem apenas a posse, mas não tem a propriedade. Você só vai ter a propriedade quando você quitar essa dívida. Não quitando esse saldo devedor, o banco, a partir de agora, ele tem essa facilidade para ter acesso a esse bem. Então, dívidas onde se tem essa garantia real, onde o não pagamento pode levar à perca desse bem, são dívidas que você deve dar um pouco mais de atenção, são dívidas que você deve ter um pouco mais de cuidado, onde você deve dar mais prioridade para estar chegando a um acordo para colocar um ponto final em consequências ainda mais graves, como, por exemplo, perder o seu bem porque você deixou de pagar uma mensalidade. Muita gente acredita que o não pagamento de 3 mensalidades é que leva à busca e apreensão de um veículo em caso de um financiamento, mas isso não passa de um mito. O não pagamento de apenas uma mensalidade pode sim gerar a busca e apreensão, então tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado com esses mitos. Por mais que alguns bancos até utilize essa, eu diria, nem a estratégia, né? Eu diria que esse mecanismo utilize essa carência. Isso não é lei, isso não é regra. O banco pode sim solicitar a busca e apreensão do seu veículo, havendo o atraso de apenas uma mensalidade. Então tome muito cuidado com essas dívidas onde se tem um bem como garantia real. Tiago, mas eu entreguei o meu veículo, mas o meu único veículo é um bem de família. O banco pode tomar o meu veículo, mesmo se eu tenha entregado ele como garantia, é um bem de família, ali protege um bem de família. Ou em caso de uma hipoteca, é a minha casa, é o meu bem de família, é o único bem que eu tenho. Eu entreguei como garantia, mas é um bem de família, não está protegido por lei. A partir do momento que você entrega de livre e espontânea vontade, não está protegido. Você entregou, você assumiu ali todas as responsabilidades pelo não pagamento desse saldo devedor. Então, a partir desse momento que você entrega de livre e espontânea vontade, não existe essa de bem de família. E em situações também onde é um financiamento, onde esse bem é a garantia dessa operação financeira, né, pelo não pagamento, o banco pode sim ter acesso a esse bem, mesmo sendo considerado um bem de família, mesmo sendo uma residência, a única residência, mesmo sendo o único veículo, o não pagamento pode sim levar à perca desse bem. Então tome muito cuidado com essas dívidas que têm ali uma garantia real, porque além de perder esse bem, cada dia que passa, o judiciário facilita ainda mais as possibilidades para que o banco tenha acesso a esses bens que foram dados como garantia, não havendo ali o pagamento de forma correta, acontecendo aí o atraso no pagamento dessas mensalidades. Então pode-se dizer que a dívida mais perigosa de todas é aquela dívida onde se tem uma garantia real, onde o não pagamento pode levar à perca do bem. Então tome muito cuidado com essas dívidas, porque agora não é necessário mais um processo. Você pode sim perder esse bem de forma repentina. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e, é claro, não se esqueça, inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.